Jornal da CBN Cuiabá. A gente tem o prazer de receber aqui na CBN para um bate-papo muito especial nessa sexta-feira o Lacordaire Fayad, ele que é integrante da diretoria da Federação Espírita de Mato Grosso. Seja bem-vindo, vai conversar um pouquinho conosco, mas fica à vontade para dar um bom dia aí já especial, abençoando a nossa audiência também nessa manhã. Bom dia, Camila, bom dia, Pedro, e a todos os caros rádio ouvintes dessa rádio CBN. Prazer, né, Panoc, conversar um pouquinho. Vou pedir depois só para você, Lacordaire, falar um pouquinho mais próximo ao microfone, para a gente captar melhor aí o áudio. A gente vai conversar nessa manhã um pouco sobre o 7º Congresso Espírita de Mato Grosso, que vai acontecer entre os dias 30 de maio e 2 de junho, com o tema Pelos Caminhos de Jesus. Mas antes da gente entrar, de fato, nesse assunto, eu queria que você ficasse à vontade para trazer um breve histórico, né, Panoc, e falar um pouquinho para a gente do conceito do espiritismo. A gente sabe, né, que ainda quando a gente fala do assunto, muitas vezes tem pessoas que têm preconceito, que não conhecem um pouco, né, o desconhecido também às vezes afasta, ou que talvez não se interessam em falar do tema. Eu sei que o tempo nosso é curto, mas na medida do possível que o senhor fizesse uma reflexão e contasse um pouquinho, né, o que é o conceito do espiritismo. Muito bem. A própria palavra espiritismo, ismo quer dizer religião. Então é a religião dos espíritos. E diferentemente de todas as demais religiões, o espiritismo não foi criado por alguém. Por isso que o codificador, o eminente professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele estudou em Verdun com o pai, um dos pais da pedagogia moderna, que é Henri Pestalozzi. Henri Pestalozzi já colocava que educar é coisa do coração. E o professor Rivaio levou para a França toda essa metodologia. É autor de vários livros. Num dado momento ele foi convidado por um magnetizador, um amigo seu, de nome Sr. Fortier, dizendo: professor Rivaio, as mesas hoje não somente mais bailam, como também respondem às perguntas das pessoas que ali estão. Porque foi um fenômeno que surgiu em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox. E este fenômeno foi para a Europa e chegou na França. A França, a cidade luz, tudo aquilo que acontecia de manhã à tarde já estava fora de moda. Tanto é que todas as maiores invenções da França era o laboratório. E ele então, a partir daí, ele partiu de um método dedutivo. Como é que pode a mesa responder pergunta das pessoas se ela não tem cérebro? E ele então pergunta: o que é que está por trás deste fenômeno? E a mesa então responde: somos nós, as almas dos homens que já vivemos na Terra. A partir dali, ele passa a pesquisar este fenômeno e vem, no dia 18 de abril de 1857, a lume um livro chamado O Livro dos Espíritos. Mas o professor Rivaio teve a grandeza de se apagar, sem deixar de brilhar, colocando o pseudônimo de Allan Kardec, para que as pessoas buscassem este livro com a força das ideias, não por ele. Então, a doutrina espírita, ele a denomina como sendo uma ciência que estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então, ela se baseia em Deus, na crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicação com os espíritos, na pluralidade dos mundos habitados, na reencarnação. Como já dizia Sócrates, nós somos viajores do tempo e a vida na Terra é uma estação. Todos nós aqui estamos de passagem. Parte do princípio que nascimento não é o começo e a morte não é o fim. E ele criou essa palavra, reencarnação. Reem quer dizer novamente um encontro de volta ao corpo. Hoje, quando a psicopatologia vai estudar uma síndrome de Down, que é a trissomia do cromossoma 21, como é que se explica aquele óvulo ou aquele espermatozoide comprometido consegue vencer a corrida entre os sãos ou uma hidrocefalia e fazer a fecundação? Então hoje, a doutrina espírita, contribuindo com a ciência, mostra que antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, ali está a presença do agente pensante, que é o espírito, com o seu psiquismo, trabalhando a formação do próprio corpo que ele vai ocupar. E aí nós vamos encontrar também, a doutrina espírita baseia nos ensinamentos do Cristo, o maior psicólogo da humanidade. Como já dizia um grande pensador francês, ele já dizia que Jesus, ele é o homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube.
Isso é Ernesto Renan, um profundo estudioso de Jesus. Então a doutrina espírita ela vem justamente trazer para a humanidade essa certeza de que todos nós aqui estamos de passagem e somos herdeiros de nós mesmos, revivendo o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Agora, Lacordaire, você citou uma situação que a gente sempre faz uma referência, né, quando se fala do espiritismo, que é a questão da reencarnação, né? Ou seja, começou a falar Certo. aí e tem uma visão de que, de certa forma, todos nós vamos reencarnar, né, do ponto de vista da Certo. visão espírita. Quando acontece isso, você sempre vai reencarnar para corrigir algo que eventualmente de errado aconteceu? Como é que funciona essa reencarnação da reencarnação até chegar num ponto onde você alcançou, digamos, uma situação de virtude, ou é um processo que não para nunca? Eu queria compreender isso. Como é que funciona? Excelente, Pedro. Sua pergunta ela vem ao encontro de uma das perguntas que Allan Kardec faz no Livro dos Espíritos. Ele coloca qual é o sentido da reencarnação. A reencarnação ela tem por finalidade, ela é um fenômeno biológico. Então, todos nós passamos pelo fenômeno da reencarnação. E a reencarnação, ela vem justamente mostrar, hoje nós temos na área da ciência, da neurociência, da psicologia transpessoal, experiência do Dr. Jan Stevenson e vários outros, Stanislav Grof, que vem comprovar essa certeza da reencarnação. Então a reencarnação, a palavra foi criada por Allan Kardec, mas a ideia da reencarnação, ela sempre houve. No Evangelho de João, uma passagem em que Jesus, caminhando com os discípulos, pergunta: Pedro, quem diz o povo que sou? E Pedro então responde: uns dizem que vós sois Elias. Historicamente, Elias viveu cerca de 600 anos antes de Jesus. Como é que Jesus poderia ter sido Elias? Então acreditava-se na volta do Espírito ao palco da terra, esse grande hospital-escola. E aí Jesus coloca: não, Elias já veio. E o povo fez com ele que ele aprove. Ele estava se referindo a João Batista. Então a reencarnação, ela era conhecida como um fenômeno de ressurreição. Ressurreição da carne, ressurreição do espírito. Mas é com Allan Kardec, com o advento da doutrina espírita, que ele busca palavras novas para expressar com exatidão esses fenômenos. Então o espírito, por exemplo, Jesus é o único espírito que não reencarnou na Terra. Ele encarnou, porque ele é o espírito mais evoluído que a humanidade teve a oportunidade de acolher no seu seio. Aliás, ele é o nosso tutor da humanidade. Tanto é que é uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 58, que ele é questionado se ele era maior do que Abraão. E Jesus então afirma: antes que Abraão fosse, eu já era. O que isso quer dizer? Antes que nós chegássemos à categoria de espíritos, Jesus já estava nos tutelando nessa nossa viagem da angelitude. Então a reencarnação ela tem dois caráteres. Um é expiação. A própria palavra, na etimologia da palavra expiação, ex é extrair, pia é pureza através das ações. E provas. Então a prova nós viemos sedimentar valores. E a expiação é a semelhança do aluno que num dado momento na faculdade, ele teve dificuldade numa matéria e o currículo lhe possibilita, no nosso caso é a lei de liberdade, deixar aquela matéria por enquanto, mas chega um momento que o coordenador vai dizer: olha, para que você possa avançar, é importante que você resgate esta matéria. Aí é o caráter da expiação. Então ele já está melhor trabalhado, ele vai então agora melhor preparado, ele vai resgatar aquela matéria. Então a reencarnação, ela tem por finalidade ela trazer o processo da educação ou reeducação, e também como missão. Por exemplo, Sócrates, Pitágoras, Arquimedes e tantos outros que vieram, Lao Tse, vieram em nome do Cristo para ajudar a dar esse avanço na humanidade. Então sempre nós tivemos, no seio da coletividade, essas nobres almas nos ajudando. Sim.
Muito bem, 8h47. Você que está sintonizando agora na CBN Cuiabá, a gente está falando aqui com o Lacordaire Fayad, ele que é integrante da diretoria da Federação Espírita de Mato Grosso, trazendo um pouquinho desse conceito. O tempo é curto, mas já dá para a gente começar a pelo menos entender, né, Paróquia? Eu confesso, Fayad, que não conheço muito bem, né, sobre o espiritismo, às vezes a gente escuta falar, mas nunca acompanhei com profundidade, né? Então você já começa a trazer alguns detalhes aqui para nossa audiência, e eu já queria aproveitar, né? Quem quer conhecer mais, ou quem, né, já entende de fato sobre tudo e quer participar dessa grande jornada que você falou, esse que é um dos mais importantes eventos do movimento espírita aqui no Brasil, conta pra gente um pouquinho mais também sobre o 7º Congresso, o que está sendo pensado na programação, né? E o que representa também esse congresso para todo o espiritismo. Aos nossos queridos caros rádio ouvintes, aqueles que querem fazer uma mudança de nível, né, fazer um upgrade mental e espiritual, essa é a grande oportunidade. Nós estaremos com a presença de Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Sandra Borba e vários outros grandes palestrantes, né, que vão contribuir profundamente nesse 30 de maio a 2 de junho, que começa numa quinta-feira. São profundas reflexões em torno dos ensinamentos do Cristo, deste homem incomparável, não é? Porque é o maior psicólogo da humanidade. Ele veio nos trazer de forma muito simples, falando do pão, do peixe, da pedra, e nos trazendo grandes ensinamentos. Tanto é que ele coloca amar o próximo como a si mesmo. Como é que eu posso amar alguém se eu não estiver me amando? Como é que eu posso ensinar matemática para alguém se eu não sei matemática? Eu só posso dar ao outro aquilo que eu estou me dando. Então, nós vamos estar refletindo nos caminhos de Jesus. São os encontros terapêuticos com Cristo. E realmente, o encontro de Jesus com Maria de Magdala, aquela mulher que tinha aos seus pés o homem que ela quisesse. De repente, ela era virgem enquanto o amor verdadeiro. Porque nós temos o amor sensual, o amor de alma para alma, né? O amor sensual, ele passa, né? Aquela toca os sentidos, mas passa. Mas quando nós tocamos a nossa alma e a alma do próximo, é o bem. E o bem, ele não tem vencimento, é para sempre. E quando ela encontra o Cristo, é amor à primeira vista. E ela se transformou na poetisa do seu amor, com um encontro de Saulo na estrada de Damasco, o doutor da lei. Então nós vamos estar refletindo nos caminhos do Cristo. Então realmente são momentos muito oportunos, de profundas reflexões à luz da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela tem por finalidade estar revivendo o evangelho de Jesus em espírito e verdade. Porque o Jesus, ele nos apresenta, diferente de Moisés, que apresenta o Deus dos exércitos, um Deus que pune. Jesus nos traz de forma muito amorosa, como ele disse no Pai Nosso que estais no céu. Ou seja, e este céu, como já também foi perguntado ao Cristo, Senhor, onde está o céu? Dentro de vós. E a tormenta? Também dentro de nós. Então, nós vamos estar refletindo pelos caminhos de Jesus. Venham participar conosco. E grandes nomes, né, Panó, que a gente está vendo por aqui, já vai soltando aí para a galera ficar acompanhando, né? Você já falou, salvo engano, no começo sobre a presença do Divaldo Franco. Isso. Quem mais vai estar por aqui? Alberto e também, Almeida. Se você puder explicar para a gente como é que funciona, né, a programação, o pessoal se divide ali em pequenos grupos, ou é uma programação extensa, né, de uma forma ampla, aberta para todo mundo que vai estar participando? Conta para a gente aí alguns detalhes. Muito bem, Camila. Será lá no Hotel Fazenda Mato Grosso, né? Vai ser um grande salão e vai ser dividido em painéis. Então, em cada momento terá um painelista apresentando um determinado ângulo desses encontros com o Cristo. Então, quem quiser fazer a inscrição pode, inclusive, ligar na Federação Espírita do Mato Grosso, fente.com.org, né? E pode também estar ligando se quiser entrar no site da Federação Espírita do Mato Grosso, para você estar fazendo as suas inscrições. Não é? Você ainda tem oportunidade de estar, já estamos no final, né, das vagas, mas ainda tem oportunidade quem quiser se inscrever. É um momento ímpar, não é? Nós vamos ter também a livraria, quem quiser conhecer, tem os livros, por exemplo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem dizer o Pentateuco Kardeciano, são 5 obras que compõem o construto teórico da doutrina espírita, escrito por Allan Kardec, que é realmente o codificador da doutrina espírita.
Muito bem, Pedro Panoca, 8h52. Você que está sintonizando aí agora, a gente está conversando um pouco mais sobre o Congresso Espírita, 7º Congresso Espírita, que vai ser realizado aqui em Mato Grosso entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Tem curiosidades por aí, Pedro Panoca, alguém está conversando contigo? Fica à vontade para trazer detalhes aí para nossa audiência. Eu tenho uma curiosidade, né? Pois não. Essa questão de abordagem como esse ponto de referência, né? E olhando um pouquinho do ponto de vista do Novo Testamento, eu gosto da parábola do bom samaritano, né? Excelente. Que é tratar o outro sem indiferença, né? A gente vive nesse momento uma situação, quer dizer, eu estou dizendo porque eu sou contemporâneo desse momento, mas acho que o mundo invariavelmente já teve também situações onde as pessoas discutem, brigam em virtude de etnia, de religião. É verdade. O que, de certa forma, não tem nada a ver com aquilo que Jesus defendeu, né? Que é a visão do Espiritismo, né, nesse aspecto de religião, se discutir etnia, de apontar que A ou B é melhor que o outro. Pedro, excelente a sua fala. A parábola do bom samaritano é a parábola da prática da caridade. Então, da solidariedade, da fraternidade, ali tem tudo. Jesus é realmente um concurso na construção das parábolas. E as parábolas têm um sentido muito interessante, que é como se fosse uma cebola. Você corta ao meio, tem várias camadas. À medida que nós vamos crescendo psicologicamente, emocionalmente, intelectualmente, nós vamos entendendo, extraindo um pouco mais das parábolas. Você veja as histórias dos nossos avós, né, que nos contavam, isso tudo faz um papel muito relevante na formação da nossa personalidade. Então Jesus contava por parábolas, porque inclusive os pais da igreja, né, houve muitas distorções, e você colocou muito bem, dos ensinamentos do Cristo, várias guerras em nome do Cristo, né, que é uma distorção, porque ele mesmo, que poderia ter descido num dorsal de astros, né, como diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, como que ele veio? Ele veio na simplicidade de uma manjedoura. O que ele coloca? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele diz, aquele que quiser ser o maior, sede o menor. E quando nós temos uma autoconsciência de nós mesmos, nós não precisamos colocar a banca em cima do outro, fazer exibicionismo. Pelo contrário, quem sabe quem é, sabe que é. E a parábola do bom samaritano vem justamente destacar isso. E aí a questão da religião. A maior religião e a melhor religião, acima de tudo, é a conduta da pessoa. Por isso que Jesus coloca, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E a religião, ela funciona, ou as agremiações, como uma escola. Você estudou lá no seu grupo escolar, eu estudei no meu, mas cada um tinha uma finalidade. Então a religião, ela é boa, saudável, quando ela consegue promover o indivíduo como pessoa, como ser espiritual. Então ela se torna um fenômeno moral. Quando ela coloca de uma forma limitante o pensar do outro, veja, ela está sendo nociva. Então a religião maior que tem é que o Cristo nos ensinou, amar o próximo como a si mesmo. Nós estamos vendo o maior ato de religião e a parábola do bom samaritano agora no Rio Grande do Sul. Exato. Olha quantos samaritanos estão trabalhando em prol do seu semelhante, pessoas saindo de outros estados, deixando seu trabalho pessoal para poder se dedicar ao próximo. Essa é a religião do Cristo. Muito bem, 8h56, caminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo com o Lacordaire Fayad. Ele estava contando, Lacordaire, falei certo? Lacordaire, é francês. É um francês com sotaque goiano-mineirês, é isso? Já está aqui em Mato Grosso há muito tempo, Lacordaire? 42 anos. Ah, então já é francês com resquícios goiano. de goiano, com mineiro, com cuiabanês, está tudo em casa. É verdade. Queria te agradecer, então, por compartilhar conosco, né, um pouco desses ensinamentos, né, aprendendo um pouquinho mais aqui nessa manhã, e também te deixar à vontade para reforçar esse convite, né, convidar a nossa audiência aí para participar do congresso, e agradecer também a nossa amiga Janayara pela sugestão de pauta por aqui, pelo convite, já pediu também para estender o convite aqui a toda a equipe da CBN Cuiabá, 7º Congresso Espírita, que acontece entre os dias 30 de maio a 2 de junho. Fica à vontade aí para deixar uma reflexão para a gente e um convite também para esse grande evento que vai ser realizado aqui na capital.
Eu quero agradecer com muito carinho você, o Pedro, e a toda a equipe da CBN, essa gentileza, a Nayara, né, de estar nos oportunizando esse momento, e dizer, olha, vamos junto, vamos participar neste momento que lá fora há tanta dor, há tanto sofrimento, há tanta angústia, e é uma carência tão grande de mãos amigas a colaborar com o trabalho do bem. Nós estamos vivendo momentos de grande turbulência sociocultural, né, socioeconômica, onde o alto índice de suicídio, de depressão, de pânico, e o melhor caminho é o Cristo. Ele realmente é o homem incomparável. Os seus ensinamentos são profundamente salutares, é o remédio, é o bálsamo para todas as nossas almas. E neste momento nós recordamos quantas almas queridas passaram pela coletividade humana dando o seu exemplo. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Quando ela foi receber o Prêmio Nobel da Paz em Oslo, um jornalista foi e disse, mas irmã, o que a senhora faz é muito pouco, é uma gota d'água no oceano. Quando a pessoa tem autoconsciência de si mesmo, ela colocou então com muita propriedade, é verdade, meu jornalista, mas sem essa gota d'água, o oceano seria menor. Então nós estamos vendo as gotas d'água dos PICs, que estão auxiliando o Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo um momento na Palestina, a guerra, na Ucrânia. E como já dizia o grande poeta Castro Alves, a humanidade é a somatória de todos nós. É a partir da nossa paz, a partir da nossa serenidade, que nós vamos estar mudando a panorâmica da humanidade. Como já dizia também Mahatma Gandhi, seja você a paz que você busca no mundo. E nosso congresso, nos Caminhos do Cristo, nós estaremos vivenciando profundas reflexões para nos ajudar a fazer essa mudança de nível. Gratidão.